Me chamo Ana Carolina Moraes, sou engenheira agrônoma, sou fundadora da Dona Planta, Jardim e Horta, e fui convidada pelos alunos do 5º ano da Escola Marista para responder a umas perguntas, né? Convidada para ser entrevistada por eles. Então é um imenso prazer. Vamos lá, a primeira pergunta. Bem, então, qual a importância das plantas para o meio ambiente? Nós visualizamos as florestas, né, com árvores, né, com espécies arbóreas, com copas, elas já vão proteger o solo também contra os impactos diretos das gotas das chuvas, contra a insolação intensa, né, dos raios solares. Também vai haver uma produção de um microclima adequado. Elas vão ali gerar um microclima adequado entre essas copas de árvore, né, porque as plantas, elas absorvem a água da chuva que cai no solo, elas absorvem pelas raízes, né? E elas utilizam a água para suas diversas funções, elas absorvem juntamente os nutrientes e ali elas elaboram a sua seiva, juntamente com a utilização da água, com a utilização do gás carbônico que elas fixam, né, da atmosfera, já é uma outra função ambiental muito importante, porque o gás carbônico é um gás de efeito estufa, então elas fixam, né, absorvem esse gás carbônico, então reduzindo então o efeito estufa. Então, juntamente com a água, o gás carbônico, também a luz solar, elas vão realizar o processo de fotossíntese, elaborando a sua seiva, né? E essa seiva elaborada por elas servem de seu próprio alimento, né? Elas são produtoras do seu próprio alimento, elas são a base da cadeia alimentar nos ecossistemas, as plantas, né? Porque elas são produtoras, seres produtores, né? E elas vão ser consumidas por outros animais, então elas vão ser a base da alimentação, da teia alimentar nos ecossistemas. Então uma outra função muito importante, né, para o meio ambiente. Esses nutrientes que estão nas plantas, eles retornam para o meio ambiente. De que forma? Quando caem as folhas, galhos, elas, né, também, além de absorver a água através das suas raízes, elas também liberam a água através das folhas, através do processo de evaporação, de evapotranspiração. Né? Então, quando está muito quente, elas podem perder a água para o meio ambiente. E assim elas tornam um ambiente com uma temperatura mais amena, com um clima mais ameno. Então, elas favorecem essa formação dessas próximas perguntas. Qual o impacto do desmatamento e das queimadas às plantas? Quando uma vegetação densa ela é desmatada, ela é queimada, principalmente pela queima, que não existe ali a possibilidade de rebrotar a planta novamente, há uma perda devastadora de espécies vegetais. Então, há uma redução da biodiversidade. E a próxima pergunta, vamos a ela. Como saber se uma planta está saudável? Né? Então, quando nós temos uma planta, nós devemos sempre ter um cuidado diário com ela. Né? Ela é um ser vivo, precisamos ter um cuidado diário com ela para evitar que essa planta seja afetada por pragas que ela venha adquirindo. Esse aspecto físico das plantas, tá? Nós temos sempre que estar fazendo o quê? A rega adequada, a adubação adequada para as plantas, em períodos adequados, observar a iluminação que essas plantas estão recebendo, certo? Então esses são alguns fatores importantes que devem ser cuidadosamente observados para manter a saúde das plantas. Tá? Alguma mancha também que elas venham a apresentar pode ser um indicativo de deficiência de nutrientes ou então de doenças, né? Então vamos à próxima pergunta. Quais são os tipos de plantas e ambiente que elas vivem? Plantas que são de ambiente aquático, e elas são classificadas como plantas aquáticas ou como plantas hidrófilas, né? Amigas das águas, né? Então, elas vivem no ambiente. Podemos observar plantas aquáticas dispostas nos leitos dos rios, nas margens dos rios, ou em lagoas, lagos, ou então nos mangueiros. Tem as plantas terrestres, que são as mais comuns, que são aquelas em que elas vivem sobre a terra, né? Fixadas sobre a terra, sobre rochas, então fixada por meio das suas raízes. Podemos citar os arbustos, as árvores, as herbáceas, as plantas herbáceas, né?
E ainda tem as plantas que são as aéreas, chamadas também de epífitas, né? São plantas que vivem em outras plantas, mas elas não são parasitas, elas vivem ali em harmonia com essas outras plantas, não causando nenhum prejuízo, né? Elas apenas vivem fixadas a essas plantas, elas não se alimentam da seiva dessas outras plantas, então elas não são plantas parasitas. As mudanças climáticas interferem nas plantas? Com certeza. Então, as plantas, elas são muito afetadas, né, a vegetação, no geral, é muito afetada pelas mudanças climáticas que estão acontecendo, né, no planeta. Então, como muitos ambientes, eles estão sofrendo essa mudança de temperatura, né, em determinados locais que existem ali uma determinada característica climática própria de um determinado local. E ali existem, então, espécies de plantas, espécies vegetais que são adaptadas a se desenvolverem em determinados tipos característicos de condições climáticas. Quando essas condições climáticas elas são alteradas, com certeza vai haver um impacto sobre essa vegetação. E essa vegetação ela vai mudar com o tempo. Então, espécies que eram adaptadas a um ambiente mais frio, por exemplo, com o aquecimento global, né, com a modificação do clima. Então, essas espécies adaptadas a um clima mais frio, elas vão tender a sumir, né, a desaparecer. Então, a biodiversidade desse ambiente, ela vai diminuir, muitas espécies elas podem passar a não existir. Então, com certeza, as mudanças climáticas, elas afetam diretamente as plantas. O tempo demora para uma árvore frutífera começar a dar. São muito interessantes ter em casa, né, numa produção doméstica, que começam a produzir frutos muito rápido, como, por exemplo, a amoreira. Né, as amoras, elas em um ano, no primeiro ano, elas já estão produzindo frutos. Então é bem interessante. Mas a média de produção de frutos são com 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tá? Só que, como eu falei, esse processo ele pode ser reduzido, porque pela produção com semente é muito maior, é muito mais elevado quando se produz com semente essas espécies arbóreas que são frutíferas, vão demorar muito mais do que produzidas por mudas. As mudas que já foram ali trabalhadas e que são mudas, por exemplo, enxertadas, elas são mais precoces. E então vão produzir os frutos mais cedo, certo? Como começar a ter uma horta em casa? Ser um local que receba uma iluminação direta, né, do sol, né, uma iluminação de pelo menos 5 horas por dia, 4 horas. Também é muito importante, quando vai se montar a sua horta, ter à disposição água. Então, uma fonte de água próximo é muito importante. A implantação da horta no solo tem que ser preparado esse solo antes. O solo tem que ser bem leve, né, com matéria orgânica, poroso, né, de uma estrutura leve e não compactado, então tem que ser feito um preparo desse solo. É importante utilizar o composto orgânico e também ir adubando esse solo com adubos orgânicos, né? Porque uma horta caseira, uma horta doméstica, o ideal é que não se utilize adubos químicos, nem agrotóxicos. E também não esquecer das regas diárias, né? Nos horários que o sol está fraco, né? De baixa insolação. E as plantas, elas são consideradas seres vivos. Então, né? Por que a planta é um ser vivo? Porque ela nasce, né, a partir das sementes, ela vai crescer, ela se reproduz, né, e ela morre. Então, esse é o ciclo dos seres vivos, assim como é o ciclo das plantas. Então, as plantas são seres vivos, né, realizam a respiração, precisam de água para viver, precisam ser nutridas, receber, né, os seus alimentos, que são os adubos, né, precisam da iluminação. Então, elas são seres vivos por esse motivo. Sobre as plantas medicinais, existe alguma contraindicação em relação ao seu uso? Sim, com certeza. Como o próprio nome diz, plantas medicinais. Então, são plantas que vão estar sendo utilizadas para um fim medicinal, né? Para combater alguma doença, para algum tratamento. Então, assim como os remédios convencionais, aqueles comprados em farmácias, eles são utilizados com uma dose adequada, né? Com muito cuidado, a partir de uma receita, obedecendo a bula, por exemplo,
assim também deve ser utilizada as plantas medicinais. Saber qual é a dose ideal, né, de determinados compostos ativos presentes, por exemplo, nas plantas. Então, sim, se um determinado remédio caseiro for utilizado em uma dose inadequada, elevada, por exemplo, pode causar alguma complicação à saúde da pessoa. Qual a parte mais importante de trabalhar com as plantas? E, por último, alguma curiosidade sobre o seu trabalho com as plantas? Trabalhando com as plantas, eu posso estar contribuindo para um meio ambiente melhor, né? Contribuindo para que as famílias, para que as crianças que têm esse contato próximo com as plantas, esse contato com a natureza, né, diária, a partir da implantação de uma horta nas suas casas ou a partir da implantação de um jardim nas suas casas, eles possam vir a desenvolver novos hábitos, né, hábitos saudáveis, tanto para si quanto para o meio ambiente. Maravilhoso saber que as pessoas estão muito mais conscientes, que têm já essa despertada nelas esse interesse por um meio ambiente e mais saudável, mais equilibrado, né? E conviver com ele em mais harmonia, e ter o verde dentro de casa, e trazer seus filhos para ter momentos de interação bem mais direta com a natureza. Então isso é muito prazeroso, né? Esse momento aqui, conversando com vocês, é um momento muito prazeroso, muito gratificante. Então, assim, eu encerro, né, essa entrevista e agradeço, espero que vocês tenham gostado e quando precisarem, chamem Dona Planta, tá? Um beijo a todos!